E aí, pessoal, eu sou o Pablo e juntamente com o meu colega Guilherme, nós vamos falar um pouquinho sobre importação num trabalho proposto pelo professor Leonardo, da Facate, da disciplina de Teoria e Prática Cambial. Bom, mas primeiramente o que é a importação, né? A importação ela ocorre quando existe a aquisição de produtos, de bens ou serviços estrangeiros, no nosso caso, para consumo dentro do país ou para transformação e comercialização no mercado nacional. Essa prática ela pode gerar inúmeras vantagens para as nossas empresas brasileiras aqui, como importação, por exemplo, né, como importação de produtos com maior tecnologia a um menor custo, ou mesmo tecnologias que o mercado brasileiro nem tenha capacidade produtiva de tecnologia, seja por materiais inexistentes no país, ou mesmo por falta de pesquisa tecnológica nesse segmento mesmo. Bom, tendo definido o que é importação, aí surge aquela pergunta, né? Mas por que importar? Não seria muito melhor a gente comprar direto de dentro de um fornecedor nacional, gerando então, gerando economia interna, gerando lucro para as nossas empresas, o que geraria emprego, então, ou seja, um ciclo sem fim na nossa economia, né? Com certeza seria, esse seria o ideal. Porém, o nosso país, apesar de ser um país continental, ele tem alguns déficits produtivos, né? A gente tem tecnologias que não foram pesquisadas aqui, a gente tem empresas que não possuem esse avanço tecnológico necessário para alguns segmentos da nossa economia, o que leva a gente a ter que comprar materiais de fora. Esse é um exemplo, né? Outro exemplo é déficit produtivo, a gente não tem capacidade de produzir tudo o que a nossa economia demanda, né? Ou mesmo quando a gente tem essa capacidade, muito por causa da política de preços, né? De questão de dólar ou de outra moeda estrangeira, enfim, estar muito valorizado, o nosso produtor interno ele vai preferir vender para fora, o que acaba dificultando, faltando esse material aqui no mercado interno, o que eleva preços e tudo mais. Outra questão importante é a tecnologia exclusiva. Tem muita tecnologia por aí que é exclusiva de tal empresa, eles têm patente para isso. Então, o que leva o nosso produtor, nossas indústrias aqui do país ter que comprar isso de fora, ou mesmo os importadores do país comprarem para revenderem essa tecnologia aqui dentro do país. Uma questão que leva os países a importar, não necessariamente o Brasil, porque o Brasil é muito forte nesse segmento, mas é o clima desfavorável à produção de certas commodities. O que isso quer dizer? Muita commodity ela exige um certo clima, seja ele tropical, né, um certo nível de chuva para que o produto se desenvolva, né, que é o caso da soja, que é o caso do arroz, o próprio caso do café. O café brasileiro é muito importado, é muito exportado para os outros países, ou seja, os outros países importam o nosso café, né? Então isso é uma das coisas que leva os países a terem que fazer importações. E preços competitivos no mercado internacional, né? Muito às vezes por custos de produção menores, é mais barato para nossa empresa aqui dentro do país comprar de fora do que produzir dentro da sua matriz produtiva, o que geraria um custo muito mais alto, seria muito mais inviável ou aumentaria muito o custo daquele produto. Então é mais fácil ele comprar para transformar aqui dentro, comprar de fora e transformar aqui dentro do que ele mesmo produzir aqui. Aqui nessa tela a gente traz os produtos que o Brasil mais importou agora de janeiro a abril desse ano, né, de 2022. Então o primeiro deles são os adubos e fertilizantes químicos. A resposta para isso a gente quer discutir em aula, então essa vai ser uma das perguntas que a gente vai apresentar mais à frente, a apresentação. Óleos, combustíveis de petróleo e materiais betuminosos, exceto óleos brutos, né? Por que disso? O Brasil ele produz muito óleo bruto, né? Então a gente tem uma grande matriz produtiva dessa commodity, a gente exporta muito isso, porém para produzir a gente precisa refinar, então esse óleo é refinado fora e reimportado aqui para dentro para a gente poder consumir internamente aqui. Muito por causa disso, então, que a nossa gasolina ela acaba tendo a precificação junto ao mercado internacional, né? E aí acaba variando bastante. Válvulas e tubos termiônicos de cátodo, frio ou fotocátodo, diodos e transistores, né? Essa aqui é uma questão que a gente não tem produção suficiente no Brasil, então a gente importa essa tecnologia para dentro do país. Gás natural, liquefeito ou não. Hoje o Brasil ele não é autossuficiente na produção de gás, a gente não consegue produzir tudo o que o nosso país demanda de gás, o que nos leva a ter que importar. Então isso é mais um dos motivos que os países necessitam de importação, né? Não conseguem produzir o suficiente para atender aquela demanda.
E grande parte do que a gente importa de gás hoje vem dos Estados Unidos, da Bolívia e do Catar. Isso é um grande problema, porque agora com a guerra na Ucrânia, então, com a cessação do fornecimento de gás para a Europa pela Rússia, né, quem vai ter que atender essa demanda provavelmente vai ser os Estados Unidos e o Catar, que vão dar essa força, então, para a Europa, o que vai elevar o preço, não vai mais ter tanto gás para importar, para exportar para o nosso país, ou seja, para o nosso país comprar, o que vai nos afetar diretamente, né? Então, essa é uma das formas do que a guerra que acontece lá do outro lado do mundo afeta o nosso país aqui. Compostos orgânicos e inorgânicos também fica em quinto lugar. Agora que nós sabemos quais os produtos que o Brasil mais importa, é importante saber quem pode importar. Quando falamos de importação, é muito comum associarmos esse tipo de operação diretamente às empresas, mas na verdade a importação pode ser realizada por pessoa jurídica e também por pessoa física. Só é importante observar que tanto as empresas quanto as pessoas físicas devem cumprir com os requisitos legais, como o pagamento de tributos, a emissão da documentação correta e os demais trâmites administrativos que envolvem esse processo de importação. Bom, já sabemos que a importação acontece quando existe a compra de mercadorias estrangeiras. E com isso, é importante também entender como funciona esse processo, desde os trâmites legais até a chegada da mercadoria. De uma forma geral, o processo de importação é composto por 3 fases. A primeira é a fase administrativa. É nessa fase que ocorre o licenciamento das importações, que é basicamente conferir se está tudo de acordo com as normas legais e administrativas. Feito isso, nós seguimos para a segunda fase, que é a fase fiscal. Nessa fase, é verificada a exatidão dos dados declarados referente às mercadorias importadas, aos documentos apresentados e à legislação específica com vistas a seu desembaraço aduaneiro. E por fim, nós temos a fase cambial. É durante a fase cambial que acontece a compra da moeda estrangeira envolvida na negociação. Lembrando que, por se tratar de uma negociação internacional, é necessário que o pagamento seja processado por uma entidade financeira autorizada. Além de seguir essas 3 etapas do processo de importação, existem alguns itens importantes que devem ser observados, como, por exemplo, definir o tipo do produto, escolher bons fornecedores, habilitar-se no radar Siscomex, contar com um agente de importação, se organizar com a documentação e, no mais, acompanhar todo o processo de importação.